Algumas pessoas passam a vida inteira esperando que algo fora mude para que, finalmente, se sintam em paz. Elas acreditam que precisam de mais dinheiro, mais reconhecimento, mais sorte e seguem buscando, sempre buscando. Mas o que poucas pessoas param para considerar com honestidade é que talvez o mundo não funcione do jeito que nos ensinaram. Talvez a realidade não esteja acontecendo para você, talvez ela esteja acontecendo a partir de você. Essa é uma ideia que, quando compreendida de verdade, não te empodera de forma superficial. Ela te coloca diante de uma responsabilidade silenciosa. Tudo o que você acredita, mesmo sem perceber, está moldando o que você vive, não como punição, mas como resposta. Esse princípio, conhecido hoje por muitos como o efeito do observador, não é uma invenção moderna da espiritualidade pop. Ele tem raízes profundas em descobertas científicas sérias, especialmente nos campos da física quântica, e ao mesmo tempo encontra eco em tradições espirituais milenares. No famoso experimento da dupla fenda, cientistas perceberam algo surpreendente. A simples presença de um observador altera o comportamento das partículas subatômicas. Quando ninguém observa, elas se comportam como ondas de possibilidade. Mas quando há um olhar consciente presente, elas colapsam e se transformam em partículas. Ou seja, a consciência do observador interfere no resultado. Isso pode parecer técnico à primeira vista, mas se você olhar com mais atenção, vai perceber a implicação profunda disso. A consciência humana tem o poder de afetar a realidade. E se isso acontece no nível microscópico, o que impede que aconteça também no nível macro, nos relacionamentos, nos ciclos, nas decisões, nos resultados? A verdade é que estamos cercados por um universo vivo, inteligente e responsivo. Mas ele não responde às palavras, nem aos desejos declarados. Ele responde àquilo que está vibrando dentro de você como crença silenciosa. Aquilo que você acredita ser verdade, aquilo que você carrega sem nem perceber, aquilo que você espera da vida, mesmo que inconscientemente, tudo isso compõe o seu campo vibracional. E é com esse campo que a realidade conversa. Por isso, não é sobre pensar positivo, não é sobre repetir frases no espelho. É sobre entender, com profundidade, que a realidade reflete não o que você quer, mas o que você acredita ser possível para você. E muitas vezes, essa crença não é consciente. Ela está escondida em camadas antigas, formadas na infância, marcadas por experiências que não foram digeridas, sustentadas por vozes que você nem reconhece mais como suas. São essas crenças que criam o pano de fundo da sua experiência. E o universo, como um espelho quântico absolutamente imparcial, apenas devolve o reflexo exato do que está sendo projetado. Isso muda tudo, porque se a realidade é moldada pelo estado do observador, então você não é vítima do que acontece, você é parte ativa do que se manifesta. Não no sentido de culpado, mas no sentido de co-criador. Isso não significa que tudo o que acontece é sua responsabilidade direta, mas significa que você participa, constantemente, da forma como interpreta, sente, sustenta e responde ao que acontece. E isso, por si só, já transforma o futuro que se desenha a partir dali. Muitos mestres antigos já sabiam disso, mesmo sem a linguagem científica atual. Quando Jesus dizia, seja feito conforme tua fé, ele não estava oferecendo uma metáfora. Ele estava revelando uma lei espiritual profunda, que agora começa a ser validada pela ciência e reconhecida por quem mergulha no autoconhecimento com coragem. O que você acredita ser possível, de verdade, se torna o limite do que você pode experienciar. O que você espera da vida se torna o tom da vida que você vive. O que você enxerga nos outros define o que você atrai. E o mais sutil de tudo isso, você não precisa querer, basta acreditar. Mas como descobrir no que você realmente acredita? Como acessar essas programações internas que operam no automático? E o que começa a mudar quando você se torna consciente disso? É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Vamos mergulhar fundo na origem das crenças que moldam a sua realidade, como elas se formam, como atuam silenciosamente e como você pode começar a transformá-las de dentro para fora, com verdade e presença. Talvez o ponto mais desafiador de tudo isso não seja saber que a realidade responde à sua consciência. O mais desafiador é perceber que boa parte da sua consciência não é consciente. Há crenças operando dentro de você neste exato momento, silenciosamente, moldando suas decisões, suas emoções, seus limites,
suas reações, e você nem sabe que elas estão ali. São pensamentos recorrentes que viraram verdade. São memórias mal digeridas que viraram barreiras. São interpretações de momentos frágeis da infância que se solidificaram como leis internas, como se fossem a estrutura natural da vida. Essas crenças não foram escolhidas, elas foram absorvidas. E como não foram questionadas, se tornaram o alicerce invisível da sua experiência. É por isso que muitas vezes não adianta mudar o cenário externo, trocar de trabalho, de cidade, de parceiro, porque o que sustenta a repetição não está fora, está dentro. E enquanto você não enxergar esse núcleo, a realidade continuará obedecendo aos mesmos comandos vibracionais de sempre. Mas como isso se forma? Como nasce uma crença silenciosa que depois passa a governar a sua vida? Na maioria das vezes, tudo começa na infância. É nesse período que estamos com a mente aberta, sem filtros, sem defesas. Tudo o que ouvimos, vemos e sentimos se imprime como verdade. Quando uma criança cresce em um ambiente de crítica constante, ela pode não entender intelectualmente o que está acontecendo, mas ela sente. E esse sentimento repetido se cristaliza. Eu não sou o suficiente. Eu incomodo. Eu preciso me esforçar para ser aceito. E a partir daí, ela começa a construir uma identidade baseada nessas conclusões. Não porque são verdadeiras, mas porque foram repetidas. Com o tempo, essas ideias ganham força, viram padrões de comportamento, viram expectativas, viram filtros. E mesmo que a pessoa cresça, se desenvolva, estude, conquiste, lá no fundo, continua carregando a mesma programação antiga, que opera como um comando silencioso diante da vida. E o universo, neutro e sensível como é, responde a isso com exatidão. Você pode querer amor, mas se lá dentro carrega a crença de que amor é dor, vai rejeitar o amor verdadeiro sem perceber. Você pode desejar prosperidade, mas se no fundo acredita que ganhar dinheiro exige sofrimento ou sacrifício, vai bloquear as oportunidades antes mesmo que elas floresçam. Você pode desejar liberdade, mas se tem medo de errar ou de não ser aceito, vai se prender onde não pertence, só para se sentir seguro. A mente racional pode negar tudo isso. Pode dizer que você merece o melhor. Pode repetir afirmações no espelho. Mas a vibração verdadeira está nas profundezas, no corpo, na memória, na emoção. E é ali que mora a chave, porque é ali que o universo escuta. A boa notícia é que nenhuma crença é definitiva. Nenhuma estrutura interna é imutável. Tudo o que foi construído pode ser desconstruído. Tudo o que foi absorvido pode ser liberado. Mas isso não acontece por esforço cego. Acontece por presença sincera. O primeiro passo é começar a observar a si mesmo com mais silêncio, com mais atenção, com mais gentileza. Perceber, sem julgamento, o que se repete na sua vida. Quais são os medos que mais voltam? Quais são as situações que mais se repetem? E mais importante, quais são as ideias que surgem dentro de você nesses momentos? A cura começa na escuta. E aos poucos, você começa a ver que aquelas ideias não são verdades, são histórias antigas, que aquela voz crítica não é sua, é a voz de alguém que você ouviu demais, que aquela limitação não é natural, foi aprendida. E quando essa ficha cai, algo muda. Você começa a recuperar o poder que sempre esteve aí. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de escolher com consciência o que você sustenta dentro. E com o tempo, o universo responde. A seguir, vamos dar um passo além. Como criar um novo campo vibracional alinhado com o que você realmente deseja viver. Não a partir do desejo superficial, mas a partir de um estado interno coerente, onde você se torna compatível com aquilo que pede. Chega um ponto no caminho em que você começa a perceber algo profundo. Não adianta apenas querer mudar a realidade se, por dentro, você continua sustentando o mesmo campo vibracional. Não adianta pedir um novo relacionamento se você ainda tem medo de se entregar. Não adianta desejar paz se você está alimentando guerra dentro. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. E essa vibração não nasce do que você pensa. Nasce do que você é quando ninguém está olhando. Muita gente busca criar uma nova realidade com pressa. Querem técnicas, passos, segredos. Mas transformação verdadeira não acontece na superfície. Ela começa em um ponto muito mais sutil, a coerência interna. Quando o que você sente, o que você acredita e o que você escolhe começam a caminhar na mesma direção. Algo muda. Não fora, mas dentro.
E esse estado de coerência é o que realmente ativa a mudança no campo ao redor. É como se o universo dissesse: agora sim, você está pronto para sustentar o que está pedindo. Mas como criar esse alinhamento? Como se tornar compatível com aquilo que você quer viver? O primeiro passo é sentir o que você quer, como se já estivesse vivendo aquilo, não como fuga da realidade, mas como prática de presença. Isso não é fingir, não é fantasiar. É treinar sua mente e seu corpo a reconhecer a vibração daquilo que deseja experienciar. Por exemplo, se você quer viver relações mais verdadeiras, pergunte a si mesmo: qual é a sensação de estar num vínculo onde sou visto, respeitado e amado de forma genuína? E ao trazer essa imagem, perceba o que sente. Se vier um estranhamento, uma resistência, uma dúvida, é aí que está o ponto de desalinhamento, porque você não cria o que você deseja, você cria o que você consegue sustentar emocionalmente. Então, o processo não é forçar o positivo, é curar o que impede. E isso exige presença, exige escuta, exige se sentar consigo mesmo com humildade e perguntar: por que isso ainda me parece distante? O que dentro de mim ainda duvida que isso é possível? Que parte de mim está tentando me proteger de algo que eu mesmo pedi? E sim, muitas vezes é isso que acontece. Você pede algo, mas há partes internas que resistem, porque associaram aquilo ao perigo, ao esforço, à dor. E aí, o universo parece não responder, mas na verdade, ele está apenas respeitando o seu campo. Um campo dividido não manifesta, um coração em conflito não sustenta. E por isso, o maior trabalho espiritual não é manipular a realidade, mas se unificar por dentro, integrar, curar, alinhar. Outra chave é a gratidão antecipada, não como ritual vazio, mas como uma vibração real. Quando você agradece sinceramente por algo que ainda não aconteceu, mas já sente como verdade interna, você não está fingindo. Você está dizendo ao universo: isso é compatível comigo. E é nessa sintonia que o campo começa a se reorganizar. Porque ao contrário do que muita gente pensa, o universo não é lento. Nós é que, muitas vezes, estamos com pressa demais para perceber o que já está se formando. Na última revelação, vamos encerrar essa jornada falando sobre um ponto que muitas vezes é ignorado: o silêncio entre o desejo e a manifestação. O tempo de espera, o intervalo. O momento em que parece que nada está acontecendo, mas onde, na verdade, tudo está sendo reorganizado. Há um momento no processo de cocriação que quase ninguém fala: o silêncio entre o pedido e a resposta. O espaço entre a intenção e a manifestação. É nesse intervalo que muitos desistem, acham que não funcionou, que não adiantou nada, que o universo se esqueceu delas. Mas o que poucos percebem é que esse aparente vazio não é ausência, é preparação. É nesse silêncio que tudo está se realinhando. Não só fora, mas principalmente dentro de você. O universo não responde à sua pressa, ele responde à sua maturidade. E muitas vezes, o tempo entre o desejo e a concretização é o tempo que você precisa para se tornar alguém que consegue sustentar aquilo que pediu. Isso não é punição, é sabedoria. É um tempo de reorganização vibracional. Um tempo onde o universo te pergunta, em silêncio: você está pronto para o que me pediu? Você tem espaço interno para receber? Você sabe o que vai fazer com isso? Ou só quer para preencher um buraco? Essas perguntas não vêm em palavras, vêm em experiências, vêm em reflexões, vêm nos testes sutis da vida. Porque o universo não entrega para agradar, ele entrega quando há coerência. E por isso, esperar não é passivo, é ativo. É um exercício de fé silenciosa, de escuta interna, de consistência energética. É aí que você prova para si mesmo que o que deseja não é só uma carência disfarçada, mas uma escolha consciente. Nesse intervalo, a maior armadilha é duvidar. É voltar ao padrão antigo, é se identificar com a ausência, porque tudo o que você alimenta nesse tempo se expande. Se você alimenta a confiança, mesmo sem evidência externa, está dizendo ao universo: eu sei que está vindo, porque eu já sou essa frequência. Mas se você alimenta a ansiedade, o medo, a escassez, volta a emitir a vibração de antes. E o campo responde, não como castigo, mas como espelho, sempre como espelho. Por isso, a prática mais poderosa nesse ponto não é fazer mais, é lembrar quem você está sendo, é cuidar da sua vibração com carinho, é parar de vigiar o mundo esperando sinais e começar a observar a si mesmo com honestidade.
é se alinhar com aquilo que quer, até que não seja mais uma ideia, seja uma realidade emocional. E quando isso acontece, o mundo inevitavelmente responde. O universo não responde apenas ao que você quer, ele responde ao quanto você já reconheceu a sua própria completude, porque a vida não está aqui para te dar algo que falta. Ela está aqui para refletir aquilo que você lembrou que sempre teve. E por isso, o maior trabalho espiritual não é buscar, é despertar. Despertar da ideia de escassez, despertar da ideia de separação, despertar da ideia de que você precisa conquistar algo para ser completo. Tudo já está aqui. O campo já está respondendo. O universo já está em movimento. E se você chegou até aqui, talvez essa mensagem não tenha sido apenas um conteúdo. Talvez ela tenha sido um reflexo, um espelho, um lembrete.